Olá, Rota 9503, o nosso espaço para estudar, debater, entender a legislação de trânsito, todos os domingos de manhã, pela Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas relacionando com a temática trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Quer ser um patrocinador? Venha com a gente. Trânsito e Educação, TIVIC Tecnologia, Rede Penat. Estes os patrocinadores que já estão conosco. Venha você fazer parte deste time. Juliano Viale dos Santos, ele que é defensor público, trabalha no Rio Grande do Sul, na Defensoria Pública de Antônio Prado, na Serra Gaúcha, mas é especialista em Direito de Trânsito pela PUC Gaúcha. Doutor Juliano, essa gama imensa de mitos que nós temos aí fora, não é, doutor Juliano? Por falta de interpretação e de conhecimento. Sim, tem isso também, que gera... Porque o trânsito, como é algo que... Todo mundo vive trânsito. Todo mundo. Até quem não vai para o trânsito vive trânsito. Se eu tenho uma avenida na frente da minha casa, eu estou sofrendo pelo cenário viário. É barulho, é poluição ambiental. Todo mundo é algum personagem no trânsito. Em algum momento. Ou tu é ciclista, ou tu é pedestre, tu é caroneiro, tu é passageiro, tu é motorista. O trânsito influencia... eu acho que ele só não influencia mais que o próprio direito ambiental. A área ambiental, acho que ela é mais ampla que o trânsito, mas o trânsito é um dos grandes segmentos. Acho que é uma escala a menos é o trânsito, que influencia todo mundo, inclusive quem não está no trânsito. Gera até um sentimento de insegurança para quem nunca vai no trânsito ou quem pretende entrar no trânsito, porque tu vê o acidente, tu vê a morte, tu vê o atropelamento, tu vê... Então, o trânsito influencia muito. E é um assunto midiático, que sempre tem. Todo dia tu vai abrir o jornal, vai ter alguma coisa relacionada ao trânsito. Ou é um buraco no trânsito, uma morte no trânsito, uma situação do trânsito, alguma coisa no ônibus. Tudo é trânsito. Só que é uma área que, como ela é uma área de convivência muito usual, todo mundo acha que sabe já tudo do trânsito. E esse é um dos grandes erros que nós temos. A gente não estuda o trânsito da forma como deveria ser, e todo mundo acha que entende o trânsito. Aí gera os grandes mitos que a gente tem no trânsito. Né? Vamos imaginar alguns aí. Tem a questão da... Exemplo bem comum, faixa de segurança, né, doutor Juliano? Esse é um mito nosso, né, Marina? Sabe que esse é um mito gaúcho, eu ainda não consegui descobrir historicamente qual foi o momento que começou isso, quem foi o grande personagem que transformou isso, mas eu ainda, quem sabe, em alguns estudos eu consiga buscar isso. Mas é um mito nosso. Do Mambituba para cima já não tem esse grave erro. Eu digo, não é só uma questão semântica, porque uma questão semântica é nós com semáforo e sinaleira. Nós aqui no Rio Grande do Sul chamamos sinaleira. Não há problema, porque não afeta em nada tu chamar semáforo ou sinaleira. Todo mundo sabe que aquele lugarzinho das luzinhas, verde, amarelo, todo mundo sabe. Agora, tu chamar um lugar de faixa de segurança pressupõe que aquele local é seguro, o que não é. É uma das maiores inverdades, um dos maiores mitos. É uma faixa de pedestre. É a faixa de Gaza. Ali tem que ter diálogo, porque se não tiver diálogo, alguém vai ficar ferido. Então, esse é um dos grandes mitos nossos, mas esse é um mito que deveria cada vez mais ser combatido. Toda vez que eu escuto alguém da imprensa falando, faixa de segurança, morreu na faixa de segurança, é um grave erro. Por quê? Porque a gente está ensinando para nossas crianças que ali tem que atravessar na faixa de segurança. E se pressupõe que é um lugar seguro, já pode dizer faixa de segurança. Só que é um lugar muito inseguro. Então é uma situação nossa. Ainda vou encontrar qual foi o momento histórico que a gente começou a difundir isso, mas a partir de Santa Catarina, todo mundo conhece ainda bem como faixa de pedestre e compreende como uma faixa de pedestre. Que ali é para o pedestre atravessar, mas não é nada seguro. É um lugar extremamente inseguro, inclusive. Inseguro. Só que ali os próprios motoristas sabem que naquele local, é um local onde possivelmente o pedestre vai passar. Não que necessariamente é só ali que ele vai passar, mas ali possivelmente é um local onde vai ter uma confluência maior de pedestres. Então esse é um grande mito, mas é um mito nosso.
Outro mito é... Ele é tão grande, né, doutor Juliano, que tem, inclusive, em sinalização, né, placas indicando faixa de segurança a 100 metros. Aonde isso? Isso é comum aqui no nosso estado. Não, aqui é comum, eu tenho fotografias. Eu paro para bater as fotos e mando para o órgão de trânsito, faço aqui, ali em Caxias, em Caxias eu já fiz isso, em Porto Alegre, a EPTC tinha muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu encaminhei grandes outdoors, faixa de segurança a 50 metros, use a faixa de segurança, mas que absurdo, nas BRs, tu vê nas RS, faixa de segurança. Por quê? Porque é um mito que foi inserido de uma forma assim assustadoramente e continua, e agora, claro, faz parte o meu papel, o teu papel, os educadores, os agentes de trânsito, a população dizer não, os jovens. Por quê? Volto a falar, não é uma simples questão simbólica. Não, mas porque eu não gosto do nome. Não, porque isso pressupõe, se a gente chamasse faixa de passagem, não teria problema nenhum. Mas no Rio Grande do Sul chamam de vez faixa de pedestre, faixa de passagem. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque é uma questão de nome, mas que não interfere. Quando a gente fala de faixa de segurança, queira ou não, está interferindo no cenário da segurança, dizendo que ali é seguro, mas não é. Então, é esse o grande problema. Esse é o grande problema. Então, e tem, infelizmente, até e aí um órgão de trânsito poderia ser responsabilizado, inclusive. E pode ser obrigado a substituir todas as placas que tenham isso aí, porque errou. Isso aí é um erro, está lá no código. Errou. O nome é faixa de pedestre, botou faixa de segurança. Esse é um belo exemplo para entrar com uma ação para pedir para que troque todas as faixas. Mas eu acho que mais uns 30, 40 anos a gente consegue mudar isso aí. Um outro grande mito aí que se tem, que mudou, é a questão de ainda acreditar que se nós temos a rua, principalmente as avenidas com canteiro central, nas cidades menores, maiores, as avenidas maiores nas cidades do interior, que chamam a via de preferencial, como se ali fosse um momento de poder andar livre, sem cuidado nenhum. Não existe mais via preferencial. Tem o direito de preferência, que é aquelas questões bem específicas, uma ou duas no código, quando vai entrar de uma via secundária para uma rodovia, direito de preferência tem. Entrou num cruzamento, quem chegou primeiro tem direito, numa rotatória não sinalizada, quem está na rotatória tem a preferência. Isso não há problema, direito de preferência é uma coisa. Mas a via classificada como preferencial não existe mais. Então não adianta a pessoa, não, mas eu estou na via preferencial, eu posso seguir sempre. Não, se estiver sinalizado e tu tem que parar, tu tem que parar. Se não tiver sinalizado, pior ainda, porque daí é a regra geral. Cruzamento não sinalizado, quem vem da direita tem a preferência. Então tem que ter esse cuidado, e esse mito aí pode ocasionar danos, e a pessoa depois ser surpreendida, não, mas eu estava na preferencial e eu tenho a razão. Depois vai pagar uma indenização, porque não vai ter o advogado, mesmo que saiba muito, não vai conseguir fazer que a outra parte pague, porque você que tinha que ter dado o direito de preferência, porque não existe mais via preferencial. Aí a gente entra numa questão que é conceitual, né, doutor Juliano? Via preferencial e preferência de passagem. São conceitos diferentes, né? Isso aí. São conceitos diferentes, mas que juridicamente interferem muito. E não só no direito, interfere também no cenário viário. Tu pode achar que tu está no teu direito de preferência, porque tu estás numa via que não existe mais preferencial, mas tu não tem mais esse direito. E aí, na hora, você acha que ocasiona um dano, e depois ainda tu vai ser responsabilizado por isso, que aí já não é mais só conceitual, é fático. O cenário que tu achava que era conceitual vai ter um retorno fático para ti também, sem sombra de dúvida. Por isso, a importância de uma educação para o trânsito. Dr. Juliano Viale dos Santos, defensor público, especialista em direito de trânsito. Deixamos aqui o nosso espaço para suas considerações e deixamos o espaço da Rádio em Trânsito aberto para as novidades. Obrigado mais uma vez, Marinês, pelo convite, pela nossa conversa.
É muito agradável a gente conversar, gosto muito de conversar contigo, uma pessoa muito qualificada dessa área do trânsito, e que oportuniza que a gente possa trazer também alguns entendimentos diferenciados, alguns questionamentos que possam ser difundidos para as pessoas, para que existam novos debates, novos questionamentos, porque só assim realmente o direito de trânsito, o trânsito, a educação para o trânsito pode cada vez mais se qualificar e quem sabe num momento não tão longo a gente possa cada vez mais trilhar o caminho do trânsito seguro e não se afastar dele, como eu ainda acho que nós estamos fazendo, nós estamos se afastando, porque não é só pelos números, mas pelas condutas que a gente observa, pela postura dos gestores públicos que não respeitam certas normas, e o gestor público, ele está no patamar do dever ser, ele tem que cumprir. O cidadão, ele pode escolher, não quero cumprir a norma, posso sofrer as consequências. Agora, o gestor público não tem essa escolha, ele tem que cumprir a norma. E, infelizmente, isso atualmente não acontece. Então, obrigado pelo espaço e que a gente possa desenvolver, estou à disposição para novas conversas. Juliano Viale dos Santos, ele que é defensor público, trabalha no Rio Grande do Sul, na Defensoria Pública de Antônio Prado, na Serra Gaúcha, mas é especialista em Direito de Trânsito pela PUC Gaúcha. Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas relacionando com a temática trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Venha conosco ser um patrocinador. Trânsito e Educação, TIVIC Tecnologia, Rede Penat, já estão conosco compondo o nosso time. Venha você também fazer parte desta equipe. Rota 9503, o nosso espaço para estudar, debater, entender a legislação de trânsito. Todos os domingos de manhã, pela Rádio em Trânsito.